Então, pessoal, bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite aos demais que não assistem a gravação da aula. Nós estamos caminhando para a reta final desse processo, né, desse curso de capacitação em psicologia analítica. Esta é a penúltima aula. Semana que vem teremos a última aula. Nesse encontro de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a psicologia analítica e espiritualidade, abordando principalmente a relação entre psicopatologia e espiritualidade, dentro da visão junguiana, ok? Então, nosso objetivo é fazer uma reflexão sobre aquilo que Jung chama e define como processo de individuação, a relação desse processo de individuação com o processo de desenvolvimento espiritual, que muitas religiões e muitas filosofias compreendem como um processo de iluminação, né, de ampliação da consciência, ok? Para isso, né, nós vamos fazer uma reflexão a partir da terceira hipótese básica da psicologia analítica, né, que trata é, da existência, né, ou da manifestação de uma dimensão extrafísica, né, que seria a dimensão que a gente poderia chamar de dimensão espiritual ou de uma dimensão de energia, né, que vai trazer uma manifestação mais sutil de energia ou da própria matéria, né? Então, vamos fazer uma reflexão a partir desse ponto de vista, se baseia, o que fundamenta, melhor dizendo, né, na verdade, esse ponto de vista vai fundamentar a terceira hipótese básica da psicologia analítica, que é a hipótese de que a psique funciona como se fosse um corpo sutil, tá? Algumas recomendações bibliográficas, indicações bibliográficas, eu passo aqui para vocês, né? O primeiro livro que eu acho bem interessante é do Richard Eber, Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro. Exatamente a partir dos trabalhos de pesquisas dentro da neurociência, relacionando também essas pesquisas com a contribuição da física quântica, se começa a teorizar sobre a existência de um campo eletromagnético que circunda todos os seres, né? E esse campo eletromagnético, né, ele se manifesta como luz, né, como partícula. Quando ele se manifesta como luz, né, como onda que se propaga dessa luz, né, se fala de uma frequência vibracional, de uma frequência vibratória. E as pesquisas e os estudos feitos dentro dessa área de pesquisa começaram a entender que existe ao redor de cada ser, assim como existe também em cada ambiente, em cada lugar, né, que a gente possa visitar, possa frequentar, existe uma frequência vibratória ou uma frequência vibracional, tá? Que vai de frequências mais baixas até frequências mais altas, tá? E se percebe que à medida que essas frequências vão ficando mais altas, né, no entorno desse campo energético, desse campo vibracional, se percebe que esse indivíduo ele vai, ou esse local, vai caminhando para uma vida, uma existência mais harmônica, portanto, mais saudável, tá? E se percebe também, se descobriu também com as pesquisas e com os estudos feitos dentro dessa área de pesquisa, que quanto mais a frequência ela vai caindo, vai baixando, né, isso vai influenciando os aspectos mais sólidos do ser, né, ou seja, o corpo físico, gerando inclusive doenças, né, nesse corpo físico desses seres. Okay? Então, começou a se estudar, pesquisar e se propor também uma terapêutica em cima dessa compreensão. Ou seja, se você quiser fazer um tratamento, né, ajudar alguém a conviver melhor ou a superar uma doença, quer seja física, psicossomática ou mesmo psíquica, é interessante, segundo essa visão, que se aplique técnicas que vão aumentar a frequência vibracional daquele ser. E esse aumento dessa frequência vibracional vai fazer com que esse ser caminhe para um estado de saúde melhor. Ok? Então, fica a indicação desse livro, Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro. Outra indicação é o livro da Von Franz, onde ela apresenta nesse livro terceira hipótese básica da psicologia analítica, nós já vimos isso em aulas passadas,
o livro Os Sonhos e a Morte, uma interpretação indiana, em que ela faz a coletânea de sonhos, né, e ela vai abordar cada sonho desse, que está no livro, fazendo uma amplificação, um trabalho de amplificação, compreendendo o simbolismo dos sonhos, desses sonhos que ela narra no livro, como indicadores de que, para a psique, existe um processo contínuo de crescimento e de desenvolvimento psicológico e espiritual. Inclusive, diante da finitude, diante da morte, a psique continua produzindo sonhos que trazem símbolos que apontam para uma direção de crescimento psicológico e espiritual no pós-morte. Tá? E esse estudo que ela faz, ela apresenta aqui a terceira hipótese que Jung tinha comentado com ela em outros trabalhos e outros encontros com ela, que é a hipótese de que a psique funciona como um corpo sutil. Fazendo aqui uma pequena revisão, a primeira hipótese é de que a psique tem uma autonomia e uma capacidade de autorregulação. Okay? Então, essa primeira hipótese faz com que Jung comece a romper com a psicanálise. Quando ele começa a compreender que o inconsciente existe anteriormente à consciência, e que esse inconsciente funciona como um outro sujeito independente da consciência, porque dentro da psicanálise, pelo menos até então, pelo menos na época do Jung, a visão corriqueira da psicanálise é de que o inconsciente era produzido pelo recalque originário. Então, o inconsciente era uma decorrência do recalque. Primeiramente, existiria, então, uma consciência rudimentar, segundo a psicanálise, depois do recalque originário, haveria, então, a formação do inconsciente, onde todas as pulsões, os impulsos, os desejos, que não fossem acolhidos pela consciência, pelo ego, que fossem suprimidos pelo superego, iriam ficar produzindo reativamente os sintomas neuróticos dentro da visão da psicanálise. Jung começa a romper com isso a partir dos estudos que ele faz com o método de associação de palavras, onde ele teoriza sobre a existência dos complexos, e a partir de então, quando ele acompanha seus pacientes, ele começa a perceber que o inconsciente, ele, além de receber conteúdos reprimidos, conteúdos esquecidos e conteúdos que não tiveram energia suficiente para ultrapassar o limiar da consciência, o inconsciente também apresenta uma autonomia. Ele é capaz de articular conteúdos pela sua própria vontade, a vontade do inconsciente, e produzir novos símbolos, mostrando uma direção de vida para aquele indivíduo que vai acessar esses novos símbolos. Então, Jung conclui que existe uma autonomia do inconsciente. Né? Esse inconsciente não é apenas reativo, o inconsciente também é ativo dentro da psique. Ele pode funcionar de forma reativa, mas também pode funcionar de forma ativa. Essa seria a primeira hipótese básica da psicologia analítica. A segunda hipótese básica, né, que é uma decorrência dessa primeira, porque é uma variação à medida que ele vai estudando melhor e observando melhor os casos clínicos, ele começa então a compreender que a psique funciona como um sistema energético relativamente fechado. Aí ele complementa a primeira hipótese, quando ele diz que, embora o inconsciente tenha autonomia, essa autonomia do inconsciente, ela ocorre no sentido de promover uma autorregulação psíquica, né? Porque esse sistema psíquico relativamente fechado, ele tem a capacidade de fazer ou de promover a autorregulação. Ele tem a capacidade de fazer essa autorregulação. E para isso, Jung vai teorizar sobre a capacidade de autorregulação. Para que ele possa teorizar sobre essa capacidade de autorregulação, ele vai falar sobre o método de compensação psíquica, né? De que, embora esse inconsciente tenha autonomia, essa autonomia não surge do nada, né? Tem uma finalidade, tem um propósito, que é promover a autorregulação, ou seja, é ajudar o indivíduo a se adaptar a si próprio e ao seu mundo. Aí ele melhora essa primeira hipótese e lança essa segunda hipótese falando da psique como um sistema energético relativamente fechado que tem a capacidade de autorregular. E aí Jung passa a entender todo o processo psicopatológico como uma tentativa de promover a autorregulação. E Jung passa, então, a formular a sua teoria de psicoterapia baseada nessa capacidade natural da psique de promover a autorregulação. Ok?
E a terceira hipótese, que é a que nós vamos trabalhar hoje, a psique como um corpo sutil, né? Vocês podem ver isso no livro da Von Franz, Os Sonhos e a Morte. Bem, nesse livro, né, trouxe aqui algumas citações da Von Franz desse livro. A primeira que a gente encontra na página 179, em que a Von Franz diz o seguinte: os sonhos das pessoas próximas da morte indicam que o inconsciente, isto é, nosso mundo instintivo, prepara a consciência não para um fim definitivo, mas para uma profunda transformação e para uma espécie de continuação do processo vital que a consciência cotidiana não consegue sequer imaginar. Os símbolos que aparecem nesses sonhos estão em harmonia temática ou estrutural com os ensinamentos das várias religiões sobre a vida pós-morte. Ok? Só ver aqui se tem alguém querendo entrar. Não, acho que não. Pronto. Ah, voltando aqui então. Então, esses sonhos das pessoas que estão vivenciando o processo de finitude, estão próximos da morte, sinalizam, né, trazendo símbolos que mostram que a psique continua evoluindo, desenvolvendo, mesmo no pós-morte. Isso não confirma por si, né, isso por si não confirma que existe uma vida pós-morte, até porque assim, o interesse do Jung, o interesse da Von Franz, o interesse da psicologia analítica não é chegar a essa conclusão, a essa constatação. Mas isso confirma que dentro desse processo de autorregulação, é importante para o indivíduo que ele acesse essas imagens arquetípicas de que existe uma continuação, de que a vida para a psique não se acaba com a vida física. Isso quer dizer o quê? Que para a psique, para o inconsciente, para esse sujeito inconsciente, a vida está para além da matéria, está para além do corpo físico. Né? Daí, então, a partir do momento que vai desenvolvendo e vai surgindo novas pesquisas dentro do campo da física, inicialmente nuclear, na época do Jung, né? Depois vai evoluindo, se transformando em física quântica, você começa, então, a compreender que essa psique, ela tem algumas outras propriedades bem interessantes, como, por exemplo, a psique, ela é não local. O que é que isso quer dizer? Sendo a psique não local, né, ela não pode ser encontrada no meu coração, ela não pode ser encontrada no meu cérebro, ela não pode ser encontrada em todo o meu corpo. Essa psique, ela se manifesta também no meu corpo, mas também essa psique se manifesta em outros planos, no plano imaginário, da imaginação, no plano dos sonhos, das fantasias, né? No plano, né, no plano que começa a ser estudado, né, na época pela parapsicologia, através das ESPs, né, experiências extrasensoriais, né, que estão para além do corpo físico, né? Então, a partir daí você começa a compreender os fenômenos, por exemplo, de telepatia, né, de clarividência, né, de sonhos lúcidos, que confirmam essa ideia de que a psique está para além do tempo e do espaço. Então, por isso, ela não é local, né, porque ela está para além do tempo e do espaço. Então, eu posso acessar dentro de algumas circunstâncias especiais e dentro de uma experiência única, portanto, de uma singularidade, eu posso acessar algo que ainda vai acontecer no futuro, dentro do tempo linear, né? Ou algo que aconteceu no passado, há 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, dentro desse tempo linear. Mas quando eu acesso sempre no aqui e agora. Porém, a nossa psique, ela tem uma parte dela que se encontra no aqui e agora, é a parte consciente, que está no plano tridimensional, mas boa parte da psique, que tem a ver com a dimensão inconsciente dessa psique, ela não está presa, localizada no plano tridimensional, ela está para além desse plano tridimensional, tá? Então, isso tem a ver com essa terceira hipótese básica da psicologia analítica, que é essa psique que nós vamos, à medida que a gente avança dentro do processo de individuação, a gente vai conhecendo, né? Até porque, como a própria teoria junguiana vai apresentar, vai mostrar, o self, ele não é apenas imanente, né? Porque se o self fosse apenas imanente, seria mais ou menos o self descrito pelo humanismo, né? Quanto mais eu me conhecer, no sentido egóico, mais eu vou acessar esse self imanente.
Porém, o self não é só imanente, né? Através das pesquisas que Jung faz, os estudos que ele faz, a observação dos símbolos que ele faz a partir dos sonhos, e ele vai chegando no taoísmo, vai chegando no hinduísmo, né? Vai chegando na alquimia, no hermetismo, ele vai compreendendo também que o self não é apenas esse centro imanente, mas também o self é a totalidade. Assim como o self também é o unus mundus, assim como o self também é e também existe no plano relacional, no meu contato com os outros seres, onde ocorrem as sincronicidades. E o self também tem uma dimensão transcendente, né? Está para além desse plano tridimensional. Então, à medida que o indivíduo vai avançando no seu processo de individuação, ele vai acessando essas outras dimensões do self, ok? Aí, ainda falando um pouquinho do livro, né, da Von Franz, Os Sonhos e a Morte, você tem a página